Hi everybody. Não precisava. I was waiting for this. Hi everybody. Hoje é sábado, 20 de dezembro de 2025, e nosso querido amigo Mark Sleboda está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Mark. Nima, obrigado por me receber. É sempre uma honra e um prazer participar do Dilu Works. Por favor, clique no botão de curtir e siga o Mark na conta dele no Boosty, boosty.to/TheRealPolitic. Você pode ir até lá e se inscrever na conta dele no Boosty. Muitas pessoas não conhecem o Boosty, Mark. O que é o Boosty? E... Mark, what is Boosty? Sim, o Boosty é um Patreon à prova de sanções. Sou russo e moro na Rússia, então estou sujeito a sanções ocidentais, o que significa que todas as plataformas comuns, YouTube, Substack, Patreon, Buy Me a Coffee, nenhuma delas funciona para mim. Mas o Boosty é basicamente um clone do Patreon que não é afetado por sanções. É por isso que coloco todo o meu conteúdo lá. Faço muito conteúdo exclusivo, horas e horas toda semana, que está disponível apenas lá. Mas também publico todo o meu outro material, que é aberto para todos verem. Então, sabe, talvez você experimente um pouco e decida que quer me mandar alguns rublos. Isso funciona. Certo. Mark, vamos começar com a situação atual do conflito na Ucrânia. Considerando o que Marco Rubio disse em seus últimos comentários sobre o conflito, deixe-me reproduzir isso para você. Os Estados Unidos estão envolvidos nisso. O presidente diz isso e vou traduzir o que acho que ele está tentando dizer a vocês com tudo isso. Acho que ele tem sido bem claro. Não é a nossa guerra. É uma guerra em outro continente. Temos interesses, temos envolvimento nessa guerra, mas não é a nossa guerra propriamente dita. Mas todos nos disseram, e acho que todos concordariam, que há apenas uma nação na Terra, uma entidade no mundo, que pode realmente conversar com os dois lados e descobrir se existe uma maneira de encerrar essa guerra pacificamente. E essa nação são os Estados Unidos. Investimos muito tempo e energia nos mais altos níveis do nosso governo. Acredito que, veja bem, o presidente Trump teve mais reuniões com líderes estrangeiros e outras pessoas sobre a guerra na Ucrânia do que sobre qualquer outro assunto, incluindo comércio. Ele dedicou muito tempo a isso. Steve e Jared também dedicaram tempo. Eu dediquei tempo. O vice-presidente, o secretário de Defesa, o secretário do Tesouro e outros investiram uma quantidade enorme de tempo e energia nisso. O que estamos tentando entender aqui é com o que a Ucrânia pode conviver e com o que a Rússia pode conviver. Basicamente, identificar as posições de ambos os lados e ver se conseguimos aproximá-los em direção a algum tipo de acordo. As guerras geralmente terminam de duas maneiras: rendição de um dos lados ou um acordo negociado. Não vemos nenhuma das partes se rendendo tão cedo. Então, apenas um acordo negociado nos dá a oportunidade de encerrar esta guerra. Um acordo negociado exige duas coisas. Ambos os lados precisam ganhar algo com isso e ambos precisam ceder algo. Estamos tentando entender o que a Rússia pode oferecer e o que espera receber. E a Ucrânia pode oferecer o que a Ucrânia espera receber. E claro, o que eles recebem depende da realidade no campo de batalha. E Mark, aqui está o que soubemos há cerca de 8 horas. Um avião de carga chegou à Polônia vindo dos Estados Unidos com mais de 80 toneladas de suprimentos militares americanos. E não se trata apenas desse avião. Eles continuam chegando, repetidamente. E isso continua. O apoio está indo para a Ucrânia. Não é tanto quanto o governo Biden estava fornecendo, mas eles continuam apoiando o governo ucraniano. Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo? Sim, é bem desonesto da parte do Marco Rubio dizer isso.
especialmente porque eu sou velho bastante para me lembrar, não sei se você anima, do começo do governo Trump, quando o Marco Rubio admitiu que o conflito na Ucrânia era uma guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Rússia. Quer dizer, eu me lembro disso. A mídia tem uma memória de 15 minutos e tudo simplesmente desaparece depois. Mas eu me lembro do Marco Rubio dizendo isso. Então, o fato de a Rússia estar disposta a conversar com os Estados Unidos e disposta, pelo menos até certo ponto, a permitir que os Estados Unidos mantenham essa aparência, esse jogo em que fingem ser algum tipo de árbitro neutro, isso é apenas paciência russa. Isso é a Rússia disposta a lidar com os Estados Unidos e a entender que tem todo tipo de, digamos, inseguranças sociais e psicológicas que a impedem de ser honesta, exceto por aquele raro momento em que foi clara sobre seu papel exato aqui. Dito isso, a Rússia sempre foi clara. Ela tem metas a cumprir na operação militar especial. Esses objetivos não mudaram nem um pouco desde o início, apenas se tornaram mais difíceis. A Rússia está vencendo no campo de batalha. Concordo que provavelmente não haverá uma rendição do regime de Kiev no futuro próximo, mas também acho que o governo russo acredita que há uma vitória militar a ser alcançada em algum momento no futuro médio. Eles veem um fim para isso. Estão confiantes em sua posição. Estão confiantes de que já enfraqueceram o exército do regime de Kiev nesta guerra de atrito o suficiente para que as coisas estejam decisivamente a seu favor. Eles estão confiantes de que já esgotaram completamente o potencial militar estocado da OTAN, a ponto de as prateleiras estarem vazias, restando apenas uma pequena produção mensal, como aquele avião que você viu, que pode ser entregue ao regime de Kiev para manter o conflito em andamento. Nada disso vai mudar o destino do campo de batalha. É por isso que ouvimos na última semana o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov. Ele é basicamente o policial mau do Ministério das Relações Exteriores russo. Sempre que há uma posição mais dura a ser defendida, é ele quem chamam. E ele deixou claro, não haverá concessões. A Rússia não precisa fazer concessões porque está vencendo. Trump, na verdade, percebeu isso há algumas semanas. Trump actually caught this a few weeks ago, and it was a gotcha question by a journalist about. Foi uma pergunta armadilha de um jornalista sobre que tipo de concessões a Rússia faria. E Trump respondeu que a concessão que a Rússia faria seria não tomar mais terras ucranianas, uma vez que estivessem satisfeitos, uma vez que conseguissem tudo o que quisessem. E é aí que a coisa realmente está. Também ouvimos do embaixador russo no Reino Unido, na semana passada, que a Rússia não está muito contente com toda essa conversa de que tudo isso seria um acordo. Eles acham que isso é meio, digamos, trumpista, um tanto depreciativo em relação a um processo de negociação, certo? E é preciso dizer que, do ponto de vista dos russos, o processo de negociação com os Estados Unidos, para encerrar esse conflito, porque no fim das contas tem que ser com os Estados Unidos, ainda nem começou de verdade. É assim que eles se sentem, certo? Eles não acreditam que isso será resolvido entre dois caras, com um aperto de mão em uma sala cheia de fumaça, um acordo, uma piscadela e um aceno. E então a Rússia simplesmente para. Não é assim que as coisas funcionam. A Rússia e os Estados Unidos são ambas grandes potências. Se quiser chamar os Estados Unidos de superpotência em declínio, tudo bem, não tenho problema com isso. Mas, de qualquer forma, são duas grandes potências. E existe um protocolo estabelecido, uma história de relações desde a Guerra Fria. Putin disse que esse protocolo formulado e metódico de trabalhar por meio de tratados e acordos legais entre esses dois adversários não é apenas que ele queira fazer as coisas assim, é que não há outra maneira de fazê-las. É assim que tem que ser feito. E a Rússia não confia nos Estados Unidos mais do que poderia arremessá-los, certo? Mas eles, pelo menos, exigem um nível de tratados e acordos negociados que proporcionem o maior grau possível de confiança nessa situação.
Então, do ponto de vista deles, isso está claro. Eles esperam que equipes de profissionais se reúnam e analisem, nos mínimos detalhes, várias questões diferentes relacionadas a isso. Eles já tentaram fazer isso nesses, digamos, encontros organizados pelos Estados Unidos, onde os Estados Unidos basicamente entram como um procurador do regime de Kiev e os colocam à mesa. E a Rússia diz, tudo bem, se vocês querem lidar com o fantoche aqui, podemos lidar com o fantoche. Certo. Mesmo sabendo que você está realmente controlando isso por trás, como um fantoche de dedo, estamos dispostos a jogar esse jogo em nome de um acordo diplomático. Então, tudo bem. Queremos formar equipes. Uma equipe para discutir este assunto, outra para discutir aquele assunto. Você coloca as suas melhores pessoas, nós colocamos as nossas melhores pessoas e começamos a analisar tudo isso. E o regime de Kiev se recusa a fazer isso. E os Estados Unidos parecem incapazes. O governo Trump, pelo que a Rússia começa a entender, acho que o Kremlin começa a entender, os Estados Unidos são simplesmente incapazes de fazer diplomacia. Eles são incapazes de conduzir a diplomacia no nível que a Rússia espera para um acordo negociado para o fim deste conflito. Certo? Por um lado, apenas no plano mental, a elite da política externa dos Estados Unidos, o blob, certo? Evoluiu nas últimas décadas em um clima de momento unipolar. E institucionalmente, nesse ponto, eles são incapazes de se recolocar, digamos assim, em um mundo bipolar, em que um adversário lida com o outro de forma respeitosa nesse nível. Eles simplesmente não conseguem pensar e agir dessa maneira. Enquanto isso, a Rússia nunca esqueceu essas habilidades, certo? Elas sempre estiveram enraizadas nos diplomatas russos. E bem, há outro ponto. Para a Rússia, a diplomacia é uma profissão. Você recebe uma formação e trabalha no Ministério das Relações Exteriores. Enquanto que nos Estados Unidos, o secretário de Estado é um indicado político que é nomeado para o cargo, certo? É assim que funciona. Marco Rubio não é um diplomata treinado. Ele não é alguém formado em relações internacionais. Ele é um político, certo? E isso faz parte do descompasso que sempre ocorre quando se vê gigantes como Sergei Lavrov lidando com Mike Pompeo e os Antony Blinkens. Bem, pelo menos Antony Blinken, pode-se dizer. Ao menos conhecia relações internacionais, embora impregnadas daquele excepcionalismo ideológico unipolar. E essa é outra parte do problema que é bastante evidente. Não podemos realmente falar dos Estados Unidos como um governo, como um regime. E a administração Trump, ou pelo menos um núcleo interno dentro da administração Trump, que está fazendo, digamos assim, esse tipo de diplomacia paralela, não é a mesma coisa. Porque se falarmos sobre quem na equipe Trump faz parte desse núcleo interno, bem, são Trump, Vance e Witkoff, que não é um membro oficial do governo dos Estados Unidos e não é um diplomata treinado nem nada do tipo. Dan Driscoll foi arrastado para isso, mas há rumores, ou na verdade reportagens, na mídia ocidental, de que Pete Hegseth ficou muito irritado porque Dan Driscoll estava ultrapassando seus limites como presidente. Dan Driscoll era o secretário do Exército e Pete Hegseth é o secretário da Guerra. E que Hegseth se sentiu ameaçado por ele e meio que tentou tirá-lo do processo. Mas, na verdade, é só isso. O restante do governo dos Estados Unidos, o restante, bem, do establishment, certo? Se quiser chamar assim, como Ben Rhodes chamou, a elite de política externa e segurança dos Estados, o chamado Estado Profundo, a burocracia permanente, o Departamento de Estado, os serviços de inteligência, o Pentágono, o complexo militar industrial, mas também os think tanks, as instituições, todos esses grandes organismos, todos são contra o engajamento com a Rússia em um acordo negociado. Eles são contra isso. Ambos os partidos no Congresso, tanto os republicanos quanto os democratas, são contra isso.
many members of the Trump administration, and I think that Muitos membros do governo Trump, e acho que isso provavelmente inclui Marco Rubio, por ser um neoconservador, são contra isso. A mídia dos Estados Unidos, como o quarto poder e um ator político que impulsiona ideologicamente esse conflito como um condutor de chicote, é contra. É apenas um pequeno grupo de pessoas ao redor de Trump. E acho que ele, Trump, vê essas pessoas do Estado profundo, o Blob, o Departamento de Estado, os serviços de inteligência, como aqueles que, teoricamente, seriam os profissionais encarregados de lidar com os russos em um nível profissional nessas negociações geopolíticas de alto risco. Geopolitical negotiations. He sees them as all. Ele os vê todos como aliados, ideologicamente comprometidos com, se quiser chamar assim, o excepcionalismo ocidental. Essa ideologia messiânica e supremacista que impregnou as elites governantes dos Estados Unidos e da UE, com a crença de que são estrutural, social e, acima de tudo, moralmente superiores a todos os outros no mundo, especialmente a Rússia. E, portanto, qualquer coisa que façam em política externa, por mais atroz que seja, é justificada, certo? Porque, no fim das contas, eles são os mocinhos e todos os outros são os vilões. Eles têm uma democracia de verdade, certo? Enquanto a Rússia não tem uma democracia de verdade. Então nós somos os mocinhos, eles são os vilões. E isso vale mais ou menos para todo mundo, certo? E novamente, eles não acreditam em fazer concessões, porque veem isso como uma ofensa à moralidade. Porque acreditam estar em uma posição moralmente superior. Então acham que não devem ceder, que não devem fazer concessões aos russos, porque isso seria algo mau. Essa é a forma infantil, caricata, sabe, pueril e maniqueísta com que eles veem o mundo. Neste momento, os europeus têm isso em um grau ainda maior do que os Estados Unidos, ainda mais porque Trump está no cargo e tem esse pequeno grupo ao seu redor. Então, Trump escolheu pessoas para conduzir essas negociações, certo? Witkoff, que é um incorporador imobiliário, e seu genro, Jared Kushner. Certo. Pelo menos por um tempo, Dan Driscoll esteve envolvido porque, embora tenha formação militar, ele é basicamente um leal político a J.D. Vance e Donald Trump. E ele tinha menos dessa forma ideológica de pensar. Essa, cegueira ideológica. É por isso que ele está usando essas pessoas, porque não confia em gente do Estado profundo. Certo, e isso é algo que eu consigo entender. O problema é que as únicas pessoas que ele está usando para negociações são completos amadores, profissionalmente incapazes de fazer diplomacia ou de compreender que essas questões. Então, isso é um pouco de um paradoxo. Você não pode usar os profissionais porque todos vivem dentro dessas restrições ideológicas. Eles são completamente contra toda a ideia de buscar um acordo negociado, qualquer coisa que conceda algo à Rússia como o verdadeiro lado vencedor. Por outro lado, você tem Kushner e Witkoff, cujo plano de 28 pontos basicamente parece algo que dois estudantes universitários, e nem mesmo de pós-graduação, escreveriam no verso de um guardanapo em um IHOP ou em um Cracker Barrel em alguma madrugada, certo? Quero dizer, esse é o plano de 28 pontos. Os russos olham para isso e dizem sim, são alguns bons pontos de conversa, mas isso não é um acordo, certo? Isso não é um tratado. Nós nem sequer começamos a negociar entre nós, certo? Os russos continuam se referindo a... Mas isso definitivamente se encaixa na natureza das negociações entre os dois lados. A maior parte das negociações, na medida em que aconteceram, tem sido entre os Estados Unidos e a União Europeia, principalmente os Estados-membros, não tanto a Comissão Europeia ou algo do tipo, e o regime de Kiev. Eles estão argumentando contra isso. É tudo um círculo vicioso, girando sem parar. Trump propõe um acordo, Zelensky diz, sim, isso é ótimo, e depois não concordamos com nada, vamos reescrever isso, certo? Então eles voltam à estaca zero e apresentam aos russos. E os russos ficam tipo,
nem sequer receberam isso de forma oficial, tiveram que pegar no Telegram ou algo assim. Os russos apenas reviram os olhos e dizem, sim, esses são alguns pontos de conversa muito bons para realmente começarmos as negociações. Vocês estão prontos para começar as negociações? E os Estados Unidos correm de volta para a União Europeia e para o regime de Kiev e começam a discutir de novo. Isso fica girando em círculos. E a Rússia fica tipo, vocês já se organizaram aí ou não? Certo? Pois é aí que estamos. Aparentemente, apesar do que se poderia pensar, que o governo Trump deveria ter uma enorme influência sobre o regime de Kiev e sobre os europeus para colocá-los na linha, não tem. Ou, se tem, sabe? Quando a investigação de corrupção pela NABU foi de repente aberta, acho que a maioria das pessoas viu aquilo, com razão, como um sinal verde dos Estados Unidos que foi ligado e depois desligado, e depois ligado e desligado de novo. Porque eles criaram essas estruturas como forma de pressão, certo? Eles sabem que todo mundo no regime ucraniano é corrupto, não é? É assim que eles fazem negócios, mas isso lhes dá todo o compromate de que precisam sobre todos, teoricamente, para usá-lo como alavanca. E nós vimos, eles forçaram Yermak a renunciar. Eles o viam como um obstáculo, certo? E o derrubaram. Mas isso mudou a posição de Zelensky nisso, mesmo que minimamente? Não. Quero dizer, ele ainda se recusa a fazer qualquer concessão territorial, incluindo o Donbass, a Crimeia e todo o resto. A OTAN. No dia ele mencionou a OTAN. Eles não vão se retirar da OTAN. E ele se recusa a desistir da busca pela OTAN. Quero dizer, esses são os dois maiores e mais básicos do, você sabe, pedidos da Rússia, seus objetivos para homem. Existem outros, certo? Nem estamos falando de desmilitarização e desnazificação. Eu prefiro chamar de desbanderização, certo? Os direitos dos falantes de russo, no restante da Ucrânia, a Igreja Ortodoxa Ucraniana, acabar com o pogrom contra ela, sabe? Todas essas outras coisas. Tu estás falando mas that we said quiz. Estás em We're just talking about the two most basic things. They're refusing. The Kiev regime. A posição do regime deles não mudou nem um pouco. E ao que parece, o governo Trump, apesar de teoricamente estar em uma posição que lhe permitiria tirar proveito disso, é incapaz de fazê-lo. Acho que parte do motivo dessa incapacidade é que, no fim das contas, o restante do governo dos Estados Unidos, exceto aquele pequeno grupo de pessoas não profissionais ao redor de Trump, é contra isso. Portanto, eles não conseguem usar adequadamente as alavancas que realmente têm. Literalmente, o presidente dos Estados Unidos e o pequeno grupo de pessoas em quem ele confia não têm poder para mudar a política externa americana dessa forma, para exercer essas ferramentas de influência, essas coisas. Então eles não podem forçar o regime de Kiev. Eles não podem forçar muito menos os europeus, certo? Os europeus adotaram uma estratégia para lidar com Trump em seu segundo mandato. O principal objetivo deles é, Trump é um ponto fora da curva. Eles só querem limitar o dano à relação transatlântica. Querem evitar que a fissura transatlântica aumente. Então sempre que Trump diz qualquer coisa, eles sempre concordam, certo? Eles se submetem, o chamam de papai, dizem, ah, sim, isso é ótimo. Você é tão inteligente, Sr. Trump. Você é tão inteligente. Isso é maravilhoso. E tudo mais. E nunca discordam dele publicamente. E então se afastam e fazem absolutamente tudo para sabotar o que ele está fazendo, ou manipulá-lo com um sorriso no rosto. Essa é a estratégia deles para lidar com Trump e tem sido bastante eficaz. E Trump é incapaz. Acho que todos esses motivos meio que se juntam em um só. Acho que o Kremlin está começando a entender que, mesmo que fosse possível manter a atenção dele, certo? Aquele intervalo de 15 minutos, até ele falar com Kellogg ou outra pessoa e mudar de ideia de novo, mesmo que de alguma forma fosse possível forçá-lo, não sei, colocar algum tipo de viseira nele, fazê-lo olhar fixamente para uma tela e ficar quieto,
impedir que seu déficit de atenção, ou seja lá o que for, mude sua posição durante os 15 minutos seguintes, o tempo que levaria para ele assinar um tratado ou algo assim, simplesmente não há como confiar nisso. Porque o governo dos Estados Unidos, os governos europeus, ninguém realmente levaria isso adiante. E eu acho que os russos tentaram. Eles se envolveram nesse jogo diplomático. Eles permitiram que os Estados Unidos, na visão deles, assumissem esse tipo de papel estranho, disfarçado de árbitro terceirizado, fingindo que não estão realmente em guerra com a Rússia, que é como a Rússia enxerga a situação. Mas eles pensam algo como, olha, se é isso que vocês precisam fazer, se temos que fingir, tudo bem. Ok, eu concordo, você é uma mulher. Claro, o que você disser, contanto que possamos fazer o que precisamos para concluir o trabalho ou o que for. É assim que a Rússia vê a situação. Mas agora acho que eles perceberam que os Estados Unidos, o governo Trump, são simplesmente incapazes, seja do ponto de vista profissional ou em termos de coordenação com o restante do governo americano, de colocar o regime de Kiev e os europeus em sintonia, porque os europeus podem arruinar qualquer coisa, certo? Se não forem alinhados, tudo o que precisam fazer é continuar armando o regime de Kiev. Nada pode ser feito. Então, os russos, enquanto jogam esse jogo diplomático, me parecem extremamente irritantes e cansativos neste ponto. Não é diplomático, Mark, para ser sincero. São Witkoff e Kushner viajando de jato por aí e tendo algumas conversas. Quero dizer, tudo isso é muito bonito. Você pode chamar de comunicação por canais informais. Mas do ponto de vista dos russos, o processo real de negociação ainda nem começou. E eles estão começando a achar que os americanos não são capazes de negociar no nível necessário, seja em termos profissionais, seja em relação à capacidade de fazer com que o restante do governo e seus aliados ou vassalos aceitem o que for acordado. Então, embora eles tenham acompanhado o jogo, isso não mudou o que está acontecendo no campo de batalha, certo? A guerra de atrito continua, como deveria. Eles recusaram qualquer cessar-fogo, não é? Todo esse último acordo de paz foi, na verdade, apenas mais uma exigência de cessar-fogo, com alguns atrativos adicionados, como se os russos fossem aceitá-lo só por causa disso. Mas, no fim das contas, era exatamente isso. Não foi um acordo negociado de fato que atendesse aos termos da Rússia para encerrar o conflito. O que ele propunha era uma cessação das hostilidades, não um tratado de paz. Um congelamento do conflito ao longo das linhas de contato. E a Rússia sempre recusou isso, como deveria, porque essa é sua única alavanca diplomática para conseguir o que quer do Ocidente. Assim que eles aliviam essa pressão, acabou, certo? É assim que as guerras funcionam. E quando analisamos conflitos anteriores e seus acordos diplomáticos, Vietnã, Coreia e até, digamos, as negociações do primeiro governo Trump com o Talibã sobre a derrota e retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, não houve cessar-fogo em nenhum desses casos, certo? A luta continuou durante anos na Guerra do Vietnã e na Guerra da Coreia, enquanto as negociações aconteciam. Não vamos conceder um cessar-fogo que permita ao regime de Kiev, sabe, se rearmar, aos europeus trazerem mais armas americanas ou o que for, reunir à força mais umas 100 mil pessoas, e então a pressão diminui e eles dizem, enganamos vocês de novo, certo? Sabe, é como aquela velha tirinha do Peanuts com o Charlie Brown e a Lucy. A garotinha que segura a bola de futebol, ela segura ali pro Charlie Brown vir correndo, e toda vez ele sabe, enquanto se prepara para chutar, que ela vai puxá-la. E ela diz, não, desta vez eu vou deixar você chutar. Certo? E toda vez ele acredita. É isso. A Rússia não vai concordar com outro Minsk II, Minsk II ou Comunicado de Istambul, depois de todas aquelas vezes em que usaram isso para ganhar tempo e se preparar para continuar o conflito.
E a Rússia, até agora, resistiu a tudo isso de forma admirável. Talvez o Kremlin finalmente tenha entendido com o que está lidando, tanto no regime quanto no Ocidente. Mas eles não aliviaram essa pressão, porque é tudo o que tem. Também temos ouvido cada vez mais Putin dizer que está tudo bem, que eles estão alcançando seus objetivos militares no campo de batalha. E se não puder ser resolvido diplomaticamente, tudo bem. Na verdade, é mais ou menos para esse lado que eles estão se inclinando, que provavelmente será melhor para eles concluir as coisas militarmente no campo de batalha e simplesmente ditar os termos no fim do processo, por mais tempo que isso leve, tanto para o regime de Kiev quanto para seus apoiadores ocidentais. Não haveria outras opções, nem margem de manobra. E ouvimos novamente o embaixador russo no Reino Unido dizendo, sabe, nada de acordo. Ele disse, precisamos começar a falar sobre a rendição do regime de Kiev. Então, temos Marco Rubio dizendo que não há rendição à vista, enquanto os russos agora estão começando a dizer, precisamos começar a falar sobre rendição. Isso veio do embaixador russo no Reino Unido, e não foi um deslize ou um erro, foi dito de propósito. E eu acho que outros, como Lavrov, têm dado indícios nessa direção. Acho que todos entendem que é aí que eles estão, e sabem que não vão conseguir que os europeus concordem com nada. Embora eu acredite que no Kremlin, no início deste conflito, houvesse a ideia de que poderiam forçar um acordo negociado e que ao final disso haveria algum tipo de retorno aos negócios normais com os europeus, acho que agora eles entenderam que isso nunca vai acontecer, que nunca haverá nenhum acordo de segurança comum, nenhuma nova arquitetura de segurança elaborada entre a Europa e os Estados Unidos, bem como com a Rússia. Isso só vai terminar. Se quiserem chamar de uma nova Guerra Fria, tudo bem, mas é preciso entender que ela não é realmente fria. É quente, certo? Talvez devêssemos chamá-la de Guerra Morna. É assim que isso vai terminar. Não vai haver nenhuma aceitação, certo? O Ocidente não pode admitir nem para si mesmo a derrota, porque isso significaria o fim da hegemonia global ocidental liderada pelos Estados Unidos. E Trump, na verdade, não está tentando se afastar da hegemonia, mas redefinir a forma como essa hegemonia é exercida. Vemos isso na nova estratégia de segurança nacional, na qual Elbridge Colby quase certamente teve grande influência ao atuar como subsecretário de política no Departamento de Guerra. Eu chamo isso de retração e reagrupamento hegemônico, enquanto se empurram os aliados para a linha de frente. Vamos dar um passo atrás no conflito ativo com a China no Pacífico e tentar redefinir nosso relacionamento como uma competição econômica, enquanto enchemos nossos aliados de armas. Os Estados Unidos acabaram de aprovar o maior acordo de venda de armas para Taiwan em toda a sua história. Nas Filipinas, no Japão e na Coreia do Sul, eles estão impulsionando seus aliados locais, assim como impulsionam os aliados europeus e os ucranianos contra a Rússia, e também os israelenses, embora os israelenses não precisem de muito incentivo, contra o Irã no Oriente Médio. Enquanto isso, os estadunidenses se concentram principalmente no hemisfério ocidental, atuando como o provedor e facilitador para todos os outros. Isso tem sido descrito como uma redefinição da divisão de trabalho, do compartilhamento de encargos, ou, em outras palavras, da hegemonia. E é assim que eles enxergam a situação. Portanto, não acho que os europeus estejam realmente satisfeitos com essa redefinição, mas no fim das contas, eles não têm muita escolha enquanto Trump estiver no cargo. E na verdade, ouvimos Zelensky comentar sobre isso nos últimos dias. Ele disse sim, o governo atual dos Estados Unidos não quer que entremos na OTAN, mas os líderes americanos deixam o cargo e morrem. E o próximo pode não pensar da mesma forma. O que é? Uau! Quero dizer, alguém realmente apontou isso para o Trump? Espero muito que sim. Espero que alguém tenha chamado a atenção dele para o fato de que Zelensky está falando dele
como um obstáculo temporário ou como um problema a ser literalmente eliminado. Porque é exatamente esse o enquadramento. E é por isso que eles não estão desistindo da busca pela OTAN, porque sabem que o governo Trump é um ponto fora da curva e esperam que o próximo presidente seja outro Joe Biden ou outro Marco Rubio. Certo? Esse é o objetivo, Mark. Esse é o objetivo. Acho que o cérebro por trás desse tipo de estratégia está na Europa. Não é o Zelensky, nem a administração dele que pensam dessa forma. Não, não. Zelensky só está acompanhando os europeus. Claro, é isso mesmo. É por isso que sempre que entram em negociações, os europeus precisam estar lá para segurar a mão de Zelensky durante a reunião com Trump ou quem quer que seja. Sabe, eles se recusam a deixá-lo se encontrar com Trump sem uma babá por perto. Alguém para tomar conta dele. Então, sim, os europeus. Mas também há pessoas dentro do governo dos Estados Unidos que estão, sabe, nesse mesmo espaço. Os russos estão começando a entender. Quer dizer, Putin chegou a falar sobre isso uma vez, anos atrás, quando disse que os presidentes dos Estados Unidos assumem o cargo achando que vão mudar as coisas, que vão mudar a política externa e fazer as coisas de forma diferente. Mas então ele disse que você sabe, as pessoas de ternos pretos, com gravatas azuis, ou seja, lá de que cor forem, vêm e explicam para ele os fatos do mundo e o quanto seus poderes são realmente limitados para mudar o rumo do Titanic. E você sabe, o Kremlin entende isso. Acho que eles estão começando a aceitar. Eles continuam no campo de batalha e agora estão começando a falar em rendição. Eles perceberam que não vai haver um retorno aos negócios como de costume, nem mesmo algo próximo disso, com o Ocidente, quando tudo isso acabar. É por isso que eles não estão interessados no G8. Eles não estão interessados nisso, certo? Eles estão em uma visão econômica e, digamos, em uma forma de enxergar o futuro do mundo que agora está voltada para o Oriente e para o Sul global, em vez do Ocidente. Quero dizer, sempre existiu essa ideia de que a Rússia pode olhar tanto para o Ocidente quanto para o Oriente ao mesmo tempo, porque é o maior país do mundo e pode ser a ponte, ou sabe, a passagem, entre o Ocidente e o Oriente. Você não ouve mais esse tipo de linguagem, certo? Agora é a Rússia como parte do Oriente, ou parte do Sul global, certo? Sabe, eles não se veem mais como a outra cabeça da ave, a outra cabeça da águia, olhando para o Ocidente, porque agora é apenas uma relação de adversários. E o governo Trump não vai mudar isso. Tenho certeza de que há pessoas dentro do governo Trump, um pequeno grupo, que sonham com algum tipo de relação melhor com a Rússia, mas que ainda teria de ser em termos americanos, não russos. Podemos jogar 1 ou 2 ossos para eles. Então a Rússia ficaria do nosso lado contra a China. Essa é a fantasia de um número muito pequeno de pessoas, eu acho, dentro do governo Trump. Claro, isso nunca vai acontecer. A Rússia não é tão estúpida assim. Eles sabem o quão pérfido é os Estados Unidos, certo? Eles sabem como as coisas mudam de uma administração para outra. Você sabe, chegam, rasgam todos os tratados e tudo que veio antes, e que essa ausência de continuidade, certo? Mesmo que um presidente fosse confiável, ele teria apenas uma vida útil limitada, extremamente limitada. Então tudo continua acontecendo no terreno. E o jogo diplomático? A Rússia vai continuar jogando, porque eles são, como John Mearsheimer disse numa entrevista nos últimos dias, eles são os únicos adultos na sala nessa situação, certo? Sim, os chineses são os adultos na sala, e os indianos também. Mas entre a Rússia, o regime de Kiev, os europeus e os Estados Unidos, os russos são os únicos adultos na sala. Eles vão desempenhar o papel dos adultos, os estadistas experientes, o Estado maduro que está disposto a resolver as coisas diplomaticamente se for possível, certo? Mas como fazer isso com um bando de crianças jogando bolinhas de papel, colando chiclete embaixo das carteiras, se batendo? Seja lá o que as crianças façam.
Ainda assim, a Rússia precisa continuar desempenhando esse papel para o restante do Sul global. Porque isso é, acho que é o Mark. Esse é o ponto. Precisamos ampliar um pouco o foco da Ucrânia para entender o que está acontecendo em toda a região. Sabe, desde a Eurásia até a Ásia Ocidental, até mesmo a Venezuela, olhando para o panorama geral. Houve uma reunião no Irã com a presença de Rússia, China, Irã e Paquistão. Eles se reuniram para discutir o Afeganistão. Os Estados Unidos querem enviar tropas novamente para o Afeganistão. E outro ponto. Hoje ou amanhã, Netanyahu vai aos Estados Unidos para conversar com Donald Trump. No momento, não se trata do programa nuclear. A nova retórica deles é bombardear o programa de mísseis iraniano. Não pode ser, porque isso foi obliterado. Quero dizer, Trump deixou isso claro. Você não pode dizer que não foi obliterado, porque foi obliterado, certo? Foi a mais obliterada das obliterações, a melhor obliterádice de todas as obliterádices que já foram obliteradas. Ele está bombardeando a Síria, Mark. Ele está bombardeando a Síria. E olha o caso da Venezuela. Veja, observe toda a situação da política externa dos Estados Unidos. Você vê uma grande bagunça acontecendo. E nessa grande bagunça, você vê um pouco de esperança com Kuznetsov e Kushner. Talvez eles consigam alcançar algo. Não, pare, Nima. Não há esperança aí. Pare com a esperança. A esperança é a morte da análise. Pare com a esperança. Você poderia argumentar que eles são pessoas boas, bem intencionadas, exceto que eu não acredito que um incorporador imobiliário de Nova York seja realmente uma pessoa boa ou bem intencionada em qualquer nível. Sinto muito. Seja lá o que for que o Jared Kushner seja, não acredito que ele seja uma pessoa boa ou bem intencionada em nada, mas eles são amadores. Como eu disse, eles são incapazes, estrutural e profissionalmente incapazes, de qualquer tipo de diplomacia que seria necessária para isso. A Rússia obteve uma vitória diplomática porque o resto do mundo, fora do Ocidente, se recusou a aceitar as exigências ocidentais de parar de comercializar com a Rússia. E por causa disso, a Rússia conseguiu manter sua economia e até fazê-la crescer de certas maneiras, e preservar seu apoio político interno e sua estabilidade em um grau elevado, continuando a guerra de atrito. Eu sei que muita gente está impaciente, quer que tudo acabe mais rápido e diz, isso está criando tantos problemas. Mas veja, isso é falar de fora, sem estar no jogo. Os russos estão levando em conta muitas coisas diferentes. Não apenas o que acontece no campo de batalha, nem apenas as relações com o Ocidente, mas também as relações com o restante do mundo. E o restante do Sul global, se quisermos dizer, liderado pelos BRICS, está satisfeito em ver a Rússia jogando esse jogo diplomático, certo? Pelo menos demonstrando disposição, e sabe novamente o grau de seu adulto na sala. Pelo menos apresentando essa possibilidade e cumprindo o ritual. Então eles cumprem o ritual. Mas não acho que haja qualquer crença séria por parte de alguém dentro do Kremlin. Acho que se havia alguém que fosse a última pessoa no processo de tomada de decisão do Kremlin, o Conselho de Segurança Nacional da Rússia, que é o grande órgão de decisão do país, o novo Politburo russo, se quiser chamar assim, a última pessoa que ainda até agora se agarrava à esperança de que pudesse haver um acordo diplomático era provavelmente o próprio Putin. Certo. Acho que o restante desse corpo decisório do Kremlin já desistiu disso há muito tempo. E agora, sabe, acho que até o Putin tem que aceitar isso. E sabe, por Putin ser essa pessoa e exercer esse nível de contenção, todos nós deveríamos ser gratos, porque é essa a situação. Se outras pessoas estivessem no comando, se não fosse o Putin, eu sei que existe essa crença no Ocidente, e eu estive em debates nos últimos dias com algumas pessoas, elas pensam,
se simplesmente tirássemos o Putin, pronto, tudo estaria resolvido e coisas assim. Mas o Putin é o melhor que o Ocidente pode esperar. O melhor. Qualquer outro, os russos seriam muito mais duros do que o Putin é. Enfim, a situação continua no terreno, e todo o resto vira apenas ruído de fundo. Mark, how about the assets? Europeans are talking about that. Mark, e quanto aos ativos? Os europeus estão falando sobre os ativos. Eles querem conceder um empréstimo à Ucrânia e dizem que mais tarde podem recuperar o valor do lado russo. Ninguém sabe por que a Eslováquia, a Hungria e a República Tcheca não fazem parte disso. Sim, isso é problemático. Olhando de uma perspectiva de longo prazo, isso pode causar enormes problemas para o futuro do conflito na Ucrânia. Sim, então o regime de Kiev precisa de pelo menos um mínimo absoluto de 50 a 60 bilhões de euros, quase 100 bilhões de dólares por ano, apenas em apoio financeiro. Nem estamos falando de apoio militar, apenas de apoio financeiro para manter o regime de pé, manter as luzes acesas e os soldados pagos. Eles precisam de tanto dinheiro, porque a economia deles é basicamente inexistente para todos os efeitos práticos. Então, de onde vem esse dinheiro? Os Estados Unidos disseram, terminamos, não vamos mais fornecer esse dinheiro. Agora isso ficou para os europeus. E os europeus estão se esforçando para descobrir como fazer isso, porque continuam se agarrando a essa esperança ilusória de que podem simplesmente prolongar o conflito por mais 6 meses ou mais um ano e que a economia russa vai entrar em colapso. Certo. Sabe, a próxima rodada de sanções, a do dia 20, a do dia 21, pois essa vai resolver. Então, a Rússia acaba. A economia deles entra em colapso e nós vencemos. Mas não é a economia russa que está prestes a colapsar, e sim a dos europeus. O Reino Unido e a França estão falando em recorrer a empréstimos do FMI para estabilizar suas finanças, porque estão à beira da falência. A Alemanha está em recessão, passando por desindustrialização. A Volkswagen está fechando fábricas na Alemanha pela primeira vez na história, justamente nesta semana. E isso é só a ponta do iceberg. Onde a Alemanha vai, todos os outros seguem. Ela é a âncora econômica da Europa. Então, de onde eles vão tirar esse dinheiro? Estão todos profundamente endividados. Até a Alemanha, que costumava ter a melhor relação dívida-PIB, está enfrentando dificuldades agora. E Merz jogou tudo isso fora e começou a acumular dívida após dívida. De onde vem esse dinheiro? Certo, a ideia era, vamos pegar aqueles ativos russos, certo? Porque na visão deles, é a guerra da Rússia, e portanto a Rússia vai pagar por isso. O problema é claro, as regras do capitalismo estabelecidas pelo Ocidente há décadas, imunidade soberana e tudo mais, e que a única maneira legal de realmente roubar esse dinheiro, a única maneira legal, seria declarar guerra à Rússia. Nessas circunstâncias, se houvesse uma verdadeira declaração de guerra e uma guerra de fato, então seria legal fazê-lo de acordo com as regras que eles próprios ajudaram a estabelecer, como direito internacional e costume internacional. Agora eles tentaram inventar uma artimanha, certo? Primeiro, eles estavam desviando os juros desses ativos congelados, que estão em sua maioria na Euroclear, certo? Aquela instituição financeira na Bélgica, uma câmara de compensação. Há pelo menos uns 200 bilhões de dólares ali, mais ou menos. Os números variam dependendo de quem os fornece. Então eles estavam desviando os juros disso, mas isso já não é suficiente. Então inventaram esse esquema. Não iam roubar o dinheiro diretamente, mas usá-lo como garantia para contrair um empréstimo para o regime de Kiev, o que chamaram de empréstimo de reparações. A Ucrânia só pagaria esse dinheiro de volta quando recebesse reparações de guerra da Rússia. Reparações. Algo que se paga quando se perde um conflito. Ou seja, não vai acontecer. E então, a Ucrânia poderia reembolsar os russos e depois os europeus poderiam devolver aos russos o dinheiro que haviam congelado. É esse tipo de artimanha financeira circular.
E tudo isso, sabe, baseado na ideia de que a Rússia paga por tudo. Isso não vai acontecer, porque a Rússia não vai perder. Eles não vão pagar reparações. Tudo isso acabou sendo colocado em jogo, e eventualmente houve uma verdadeira percepção de que retirar esse dinheiro exporia a Euroclear e, portanto, a Bélgica, e de certa forma também o euro como moeda de reserva, a uma responsabilidade legal por tudo isso. E a reação negativa sobre o euro, sabe, a perda de confiança nele como moeda de reserva? E sim, a Rússia não ia levá-los a um tribunal europeu, certo? Yeah, I mean, Russia wasn't going to take him to a court in Europe, right? Because of course that wouldn't work. But Russia would take them to a court. Porque, é claro, isso não funcionaria. Mas a Rússia os levaria a um tribunal em uma parte mais amigável do mundo, digamos Singapura, Hong Kong ou algum lugar no mundo árabe, onde a Euroclear tem ativos. Eles poderiam abrir um processo lá, apresentar seus argumentos e estão bastante confiantes de que venceriam. Então poderiam confiscar os ativos da Euroclear. A Euroclear seria responsabilizada e aquele país ordenaria que esses ativos fossem entregues à Rússia como compensação. A Euroclear temia isso, e outras pessoas começaram a perceber o efeito colateral de roubar o dinheiro russo, o que isso significaria para a Euroclear como instituição e para o euro como moeda de reserva para o resto do mundo manter dinheiro na Europa, certo? Porque o que pode ser feito à Rússia poderia então ser feito a qualquer um, certo? Os árabes realmente não gostam disso, porque você sabe, todos nós sabemos que o mundo ocidental está sempre olhando torto para os árabes por não terem uma cultura ocidental, por serem monarquias, por serem, digamos, sociedades misóginas e coisas do tipo, e como isso poderia facilmente ser usado contra eles. Então, originalmente eram apenas a Hungria e a Eslováquia que eram contra isso, já que elas têm sido, digamos, céticas em relação à Ucrânia há bastante tempo. Mas nas últimas semanas vimos o CEO da Euroclear vir a público e implorar aos europeus, não façam isso. O Banco Central Europeu também se manifestou dizendo, não façam isso. E o FMI declarou, não façam isso. Isso vai minar toda a nossa ordem mundial capitalista. Tivemos os americanos, o governo Trump, vindo a público e dizendo, não façam isso porque já temos planos para esses ativos russos congelados como um incentivo para devolver pelo menos uma parte à Rússia como parte de um acordo negociado. E aliás, nesse plano de 28 pontos, vamos ficar com uma parte para nós mesmos, porque o Trump precisa ser pago, certo? Então vocês não podem pegar esse dinheiro porque nós já temos planos para ele. E então na última semana, vimos a Itália, a Bulgária, Chipre e Malta. Sendo Chipre e Malta, como se sabe, centros financeiros. São centros financeiros menores, mas estão realmente preocupados com o rumo de tudo isso. No fim das contas, as pessoas que estavam impulsionando essa ideia, von der Leyen e a Comissão Europeia, Merz na Alemanha e Starmer no Reino Unido, fracassaram. Eles não conseguiram forçar a Bélgica a aceitar. Parece que o Macron mudou de lado. Ele é definitivamente um cara inconstante. Ele está mudando de posição o tempo todo, certo? Então eles não conseguiram forçar isso a passar. O que inventaram em vez disso é mais trapaça financeira, não é? Eles vão fazer um empréstimo com base no orçamento comum compartilhado da UE. De quais instituições financeiras eles vão conseguir isso? Quem vai ser responsável por quê? Todo mundo sabe que o regime ucraniano nunca vai pagar esse empréstimo, certo? Então como isso vai funcionar? Que tipo de lógica de não ver o mal, não ouvir o mal, fingir que a realidade não é o que é, vai convencer uma instituição financeira a realmente fornecer o dinheiro para isso? Mas eles querem conceder um empréstimo de 90 bilhões de euros por 2 anos à Ucrânia, com base no orçamento comum da UE. E é assim que estão tentando apresentar a ideia, declarando, de forma retórica e informal, que a Ucrânia não devolvesse dinheiro e tem ainda a Rússia reparações, certo? Until Russia pays them reparations, right? It's not a direct, yeah, which is never. It's just never, right?
O que nunca acontece, certo? Agora, eles podem dizer isso informalmente, e são muito insistentes nisso, mas isso é só conversa, não é? Palavras são vento. Isso não significa nada. Na prática, não estão realmente, física ou financeiramente, usando os ativos russos como garantia, como um empréstimo real de reparações. É uma ficção que eles criaram. Então agora a questão é mais sobre intenção. Mas intenção não significa nada, certo? E intenção não é algo juridicamente vinculativo ou que possa ser contestado em tribunal ou algo do tipo. Então, no fim das contas, sim, os contribuintes europeus é que vão pagar por isso. E sejamos francos, 90 bilhões de euros não vão durar 2 anos, nem mesmo 1 ano. Provavelmente vão sustentar o regime de Kiev até meados do verão, talvez até o fim do verão. E só. Então, onde estamos agora? Não há muita esperança. É por isso que eu acho que o apoio financeiro à guerra na Ucrânia não é mais tão crucial. Ele vem diminuindo drasticamente. Está desmoronando, certo? Tudo que sustenta isso politicamente, o próprio regime está desmoronando. Quero dizer, o que aconteceu com o Umarov, que também estava envolvido em todos aqueles escândalos de corrupção com Yermak, Mindish e tudo mais. Aliás, Yermak nunca foi realmente acusado de nada ainda, certo? Então os Estados Unidos deram sinal verde e depois o retiraram. Ligaram, desligaram, é isso. Mas isso desestabilizou Zelensky. Livrar-se de Yermak, toda essa situação, eles estão mais politicamente instáveis do que nunca. Então eles estão passando por uma catástrofe no campo de batalha, certo? Ainda não é um colapso, certo? Mas está desmoronando, não é? É um desmoronamento evidente ao longo de toda a linha de contato, certo? O regime de Kiev, é preciso dizer, está fazendo um esforço suicida e tentando lançar contra-ataques em Kupiansk e provavelmente em Pokrovsk nas próximas semanas. Mas é só marketing, certo? Eles, na verdade, não têm capacidade de reverter a situação. Se conseguirem empurrar os russos um pouco para trás com um esforço titânico, ou se houver um vai e vem, podem até conseguir isso por algumas semanas, e então a Rússia simplesmente os empurrará de volta, certo? E eles estarão ainda mais exaustos por causa disso. Eles não são capazes de reverter as grandes tendências no campo de batalha, certo? Mesmo que fossem, só esgotariam suas forças, porque qualquer recurso gasto nisso seria muito melhor usado na defesa do que no ataque. Essa é simplesmente a realidade da guerra. Então, a situação no campo de batalha está, piorando cada vez mais. A Rússia está avançando em um ritmo cada vez maior, certo? Tudo está indo a favor deles economicamente. Certo, então. Supostamente agora eles têm um plano. Não era o plano A, nem o plano B, nem o plano C. É tipo o plano D, para tentar manter o regime de Kiev de pé por mais 6 meses. E é nisso que eles chegaram a um acordo. E, aliás, isso é uma grande vergonha para von der Leyen, para Merz, para Starmer. Todos eles estavam empenhados em empurrar isso adiante. E não conseguiram forçar o restante da UE a seguir a linha, os que resistiram a isso e nas outras instituições também. Então eles estão enfrentando uma crise política, econômica, militar. É uma crise, certo? Quer dizer, eles estão em uma posição muito ruim. Eles poderiam aguentar mais 1 ano se conseguissem mais financiamento, se inventassem algum novo truque financeiro para fazer outro empréstimo em cima do empréstimo que já tem, certo? E de qualquer forma, como parte desse empréstimo, certo? Na verdade, apenas uma parte desses 90 bilhões vai para a Ucrânia, porque outra parte é usada para pagar outros empréstimos que eles já concederam à campanha, certo? Eles estão construindo castelos de cartas financeiras para manter isso funcionando, vendendo o próprio futuro nesse processo. A Europa é, de certa forma, ainda mais perdedora em tudo isso do que a Ucrânia. Isso não vai acabar bem para eles, porque no fim das contas, trata-se de um conflito que molda a ordem mundial. Quase certamente, ao final dele, a ordem mundial terá mudado de forma perceptível,
E os europeus vão acabar ficando com a pior parte em praticamente todos os sentidos. Essa é uma espectônica. Quer dizer, é algo que molda a ordem mundial, por definição, tectônico. E a Rússia, sim, ressurgiu como uma grande potência que não pode ser negada. Das 3 grandes potências, a Rússia é a mais fraca, simplesmente porque tem literalmente metade da população, menos da metade dos Estados Unidos, que por sua vez tem menos da metade da população da China, certo? Isso importa. Há outras considerações, claro, mas, em última análise, essa realidade demográfica não vai mudar. Sim, a Rússia tem mais território e recursos, mas isso, embora traga benefícios, também apresenta seus próprios problemas de infraestrutura, investimento e todas essas outras questões. Então, e a Rússia está demograficamente na mesma situação que o restante do mundo desenvolvido. As perspectivas demográficas deles, com as famílias tendo menos filhos e tudo mais, significam que a população vai diminuir, certo? Não tão rápido ou acentuado quanto em alguns outros países, digamos a Ucrânia, estão experimentando, certo? Ou o Japão, ou você sabe, alguns outros. Mas eles não vão ter um grande aumento populacional, certo? Os Estados Unidos, de fato, como um país de imigrantes, mesmo agora com o governo Trump completamente contra isso, são o único país ainda capaz de crescer em termos populacionais, e isso só por causa da imigração. Então, esses são os 3, e a Europa simplesmente não é uma grande potência. Quero dizer, isso foi admitido nas páginas de algumas grandes publicações europeias na última semana. A Europa precisa encarar o fato de que não é uma grande potência. Não é. Ela não tem mais um assento à mesa. E estão lamentando, o mundo agora, com Trump e o novo Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, está sendo dividido em esferas de influência. Acho, Mark, que o que você mencionou, o que é importante sobre a Europa, quando se compara com os Estados Unidos, é que mesmo com essas políticas externas estúpidas por parte do governo, tanto da direita quanto da esquerda, ainda temos pessoas nos Estados Unidos falando sobre isso, criticando o que está acontecendo. Na Europa, não se pode fazer isso. Eles impuseram sanções ao coronel Jacques Vaux, simplesmente porque toda vez que eu o entrevistava, ele demonstrava profunda preocupação com o futuro da Europa. Ele estava muito apreensivo com a continuidade do conflito na Ucrânia e não via sentido nesse tipo de política tola contra a Rússia e nesse tipo de ódio. Ele era totalmente contra a guerra, mas até pessoas como ele, que não se interessam por guerras, não têm permissão para dizer o que pensam. Não, Nima, você entendeu tudo errado. Eu sou russo. Eu é que vivo em um regime maligno, autoritário e repressivo. Lembra? Não podem ser os europeus. Quero dizer, se eles silenciam a voz de alguém por oferecer uma narrativa alternativa, é apenas por boas razões de segurança, certo? Claro, não tem nada a ver com eles serem totalitários e desesperados, porque é isso que eles são, totalitários e desesperados. Mas eu me preocupo mais com a parte do desespero do que com a parte do totalitarismo. Eles estão desesperados. É daí que isso vem. Aliás, não foi só o Javier Moreu. Também foi a jornalista ucraniana Diana Panchenko, que aliás já foi uma grande apoiadora do regime de Kiev. Também foi o Mark Dugan, sabe, uma lista inteira de pessoas. E eles, isso é apenas medo, desespero, repressão. Eles não vão conseguir silenciar essas vozes, por mais que desejem isso. Você até poderia sentir pena deles se quisesse. Eu não sinto, mas alguém poderia, teoricamente. Muito obrigado, Mark, por estar conosco hoje. Foi um grande prazer conversar com você. Eu sei que o Natal é diferente do que temos aqui no Brasil. Então, é no dia 6 de janeiro na Rússia? Não tenho certeza se é no dia 6 ou no dia 7. Muda de alguma forma, né?
In Russia, the big celebration is actually New Year's, right? Na Rússia, a grande celebração é, na verdade, o Ano Novo, certo? E então o Natal vem depois do Ano Novo, segundo o antigo calendário juliano, certo? E o Natal é uma ocasião sóbria e religiosa para os fiéis, não é? O que, na verdade, eu passei a achar uma maneira muito melhor de fazer as coisas. Assim, toda a troca de presentes, as árvores de Natal pagãs, as guirlandas, os grandes banquetes e toda a bebedeira, tudo isso acontece no dia de Ano Novo. E como resultado, todo ano nos Estados Unidos surgem essas disputas culturais, certo? O Cristo no Natal e tudo mais. Fica tão irritante depois de um tempo. Na Rússia, nós não temos esses problemas, porque todas as outras comemorações acontecem no Ano Novo. Nós temos tudo isso, só que no Ano Novo. E o Natal é reservado puramente como uma celebração religiosa para as pessoas que acreditam nessas coisas, sabe? Então, na minha opinião, é uma divisão de tarefas muito melhor. Então, sim, vou repetir. O Natal russo não é realmente feliz, no sentido dessa palavra em inglês. Mas desejo a você e aos seus um feliz Ano Novo e boas festas também. E para todos aí, não fiquem ofendidos por eu dizer isso em vez de Feliz Natal ou algo assim. Porque, novamente, nós realmente temos um Natal religioso, e não é Feliz Natal. We actually have a religious Christmas and it's not American. Yeah. Merry Christmas to you too, Mark. Sim. Feliz Natal a você também, Mark. Obrigado, Nima. Até logo, Mark. Até logo. Por favor, acesse boost.do, pague The Real Politic e apoie o Mark. Real Politic and support Mark. And Thank you support so much. dialogue works. Yeah. E apoie o Dialogue Next. É valeu. Até logo, Mark. Tchau. Até mais.